Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Estou aqui com o Eion e atendendo a pedidos de muitos de vocês que nos pedem, Pedro, nos passe alguma técnica para aumentar a nossa mediunidade, para que nós tenhamos alguma visão, para que a gente consiga se comunicar com nossos mentores e guias, para que a gente consiga fazer uma projeção consciente. Inclusive também lá nos comentários de alguns vídeos do meu canal também fazem esses mesmos pedidos. O canal do Hélio está na descrição. Bom, estas técnicas, nós colocamos diversas delas no nosso curso de terapia e cura com cristais, que nós disponibilizamos para vocês através do e-mail que está na descrição aqui embaixo. Porém, nós vamos passar para vocês aqui neste vídeo uma técnica então para ajudar a despertar a clarividência. Até esses dias o Hélio fez um vídeo aqui no canal falando sobre uma entidade espiritual que apareceu para ele. Um ser espiritual, uma entidade no meu lado. E até houve telefonemas para a família do Hélio de que o que ele havia tomado para estar vendo coisas, na verdade. Porém, pessoal, a abertura da terceira visão, não é verdade? Embora eu seja míope de terceira visão, já é um pouquinho, então funciona por experiência própria. Bom pessoal, essa técnica que a gente vai mostrar é uma das que o Hélio passou lá no curso. Ela atua no chakra frontal, né, no Ajna Chakra, que é o responsável pela nossa terceira visão, ou seja, é os nossos olhos espirituais, na verdade, cujo até mesmo uma pessoa cega dos olhos físicos consegue enxergar também com os olhos espirituais, até mesmo no momento da projeção isto pode ocorrer. Bom, o Hélio vai falar um pouco pra gente sobre esta técnica. Bom pessoal, falar um pouquinho então sobre uma das possíveis e milhares de técnicas, né, que existem utilizando os cristais para a ascensão das energias, para o despertar da mediunidade. No curso de cristais a gente fala mais precisamente sobre as frequências, né, sobre detalhadamente mesmo como que funciona, como é, por que é, mas aqui eu vou falar um pouco para vocês verem se gostam, se não gostam, e aí pesquisar mais a fundo sobre isso. Para esta que eu vou falar um pouco hoje, a gente vai precisar de uma sodalita, que por pouco não é um lápis lazuli. Não, nós vamos utilizar uma sodalita, que é também uma das pedras correlacionadas ao chakra frontal ou Ajna Chakra. Não necessariamente tenha que ser desta maneira, né? Ele pode ser menor, não precisa ter esse formato, dá para ser assim também. Ou, se não tiverem sodalita ou lápis lazuli ou qualquer outra pedra que é correlacionada ao chakra frontal, dá para utilizar pedras que atuam nos chakras superiores, no caso o coronário, que no caso seria o quartzo branco ou a ametista. E todos que fizeram o curso a gente disponibiliza também o kit com os cristais. São todos mais ou menos neste tamanho, né, que servem também para as terapias de cura e técnicas de ascensão energética com os cristais. E esta técnica em específico, ela tem relação mais com a projeção, que é talvez o nível de maior despertar da mediunidade. A projeção for possível e for consciente em nós, é muito provável que todas as outras venham a despertar também e, consequentemente, todas as outras vão ser mais fáceis de ser despertas novamente. Esse exercício é sempre bom a gente fazer antes de um momento de relaxamento, preferencialmente antes de dormir, mas também serve em momentos antecedentes às nossas meditações, às nossas reflexões internas, né? É o seguinte então, nós colocamos a sodalita ou lápis lazuli ou a pedra que você estiver utilizando sobre o frontal e automaticamente, neste instante, por houver o contato, já vai estar havendo uma descarga de ti, uma descarga de energia direta no chakra frontal, que na verdade está havendo em todo o nosso sistema, porém mais notadamente no chakra frontal, porque a frequência da cor e da pedra é semelhante à frequência do chakra frontal. E neste instante ainda, com a pedra sobre o chakra frontal, agora eu tirei para poder falar melhor com vocês, nós vamos ir fechando aos poucos as pétalas, ficou muito escuro, do chakra frontal. Então após isto, nós iremos nos deitar
ou nós iremos nos sentar e fazer a nossa meditação, ou iremos dormir. É importante que nós tenhamos um caderno ao nosso lado, ou simplesmente um celular que podemos gravar, para depois escrever ou relatar a nossa experiência que nós vamos ter, ou não. Mas é muito provável que sim, que vá haver um vislumbre de imagens no mínimo, ou às vezes até sons, e é nesta linha que vai havendo o nosso crescimento energético e por consequência o nosso despertar mediúnico também. Bom pessoal, eu vou contar para vocês um pouco das minhas experiências logo que eu comecei a fazer estas atividades, a praticar estes exercícios. Até eu me lembro nitidamente uma vez que eu estava dormindo e fazendo isto, eu escutei pela primeira vez, fisicamente mesmo, a voz do meu mentor. Ele disse para mim se concentrar. Fisicamente, né? Porque aparece realmente que eu estava falando assim do teu lado. E isso faz também eu dizer para vocês, porque a coisa que mais bloqueia todos esses tipos de experiência é o medo que a gente tem e que, até mesmo se não tem, pode vir a ter ao momento que começa a ver coisas que antes não via, né? Ou ouvir sons que antes não ouvia. Vocês já ouviram falar que os cristais falam com a gente? Pois acontece também. E realmente há uma quantidade muito grande de informação que os cristais podem nos passar. Porque imagina há quanto tempo essa pedrinha, este cristal não está aqui na Terra, quanta coisa ele já passou, quanta memória, quanta informação ele já absorveu. Então a minha orientação é que você não tenha medo, porque isso é a coisa que faz parte, é uma coisa que deve ser superada se você pretende fazer algum tipo de projeção ou ter algum tipo de clarividência, que eu acredito que é o objetivo pelo qual você clicou neste vídeo. Então, ouvir as vozes do início é normal, e os vultos eles começam a aparecer como se fossem formas escuras, principalmente se você faz o exercício com o quarto escuro. Este vulto, este ser, esta energia, ela vai aparecer para você como se ela estivesse ainda mais escura do que o escuro no início, mas bom a gente lembrar para você que não tem o porquê de ter medo. É a mesma coisa que porque assim, que imagine se você ver ou não ver, não faz diferença. As coisas vão estar lá, não é porque você passou a ver que elas podem te afetar ou fazer alguma coisa. Então, a minha recomendação maior é de não ter medo nisso tudo. E o Hélio falou pra gente essa técnica do cristal. Eu vou pedir para que ele fale melhor um pouquinho pra gente como que você vai fazer essa técnica, como que você pode realizar ela. Explicando melhor o passo a passo da técnica. O primeiro passo é elevar a nossa vibração. Segundo, são imaginar as pétalas do frontal abrindo. São 96 pétalas, porém, imaginamos apenas pétalas se abrirem. Colocamos então o cristal sobre a testa dentro desta pétala e deixamos lá por 10 minutos. Depois, então, retiramos o cristal e fechamos as pétalas, deixando apenas algumas abertas, umas 3, 4. Então, vamos dormir ou descansar. Ficam leve como uma pena e ainda poderá ocasionar algumas percepções. Muito maravilhoso, recomendo muito. Não vou sair daqui tão cedo. Hélio, no seu quarto mesmo, por exemplo, eu vou deitar e vou fazer a técnica na minha cama. Como que eu faço? Como é que eu começo? Pode ser deitado mesmo, já na sua cama. A primeira coisa é a gente utilizar alguma ferramenta para elevar a nossa frequência, a nossa vibração. E isto pode ser o diferencial na eficácia da técnica, né? Hélio, também é muito importante o que a gente fez nos minutos antes, porque a nossa mente ela vai ficar condicionada àquelas atividades que a gente estava realizando uma hora antes. A gente vai ter também uma série de liberações de imagens, né? Porque até mesmo, digamos, no caso de você fazer uma projeção, no momento que você conseguir realizar, provavelmente você vá para um mundo parecido com aquele que você estava fazendo. Por exemplo, se você estava vendo muitas fotos de sorvete, é bem possível que você pare num local que tenha sorvete ou que você vá atrás do sorvete. Isso depende do quanto menos consciência você vai tendo lá, quanto mais, porque nem sempre a gente consegue sair com um nível de consciência mais alto, né? Quando a gente consegue sair com um nível de consciência mais alto, a gente consegue realmente ter noção do que a gente vai fazer lá. Porém, quando a gente muitas vezes não sai com um nível tão consciente, a gente tem lapsos de consciência, porque a gente vai aos poucos melhorando nisso, então aos poucos a gente vai tendo uma melhor condição de fazer coisas lá. Realmente é muito comum a nossa consciência seguir o que nós estávamos pensando horas antes
ou momentos antes de dormir, né? Inclusive, tem muitos relatos e casos que pessoas que são extremamente materialistas, elas ao dormir nem vão para frequência extrafísica no sentido de sair astralmente, elas ficam ali mesmo colocando a pedra sobre o frontal. É importante que a gente mantenha esta posição por de 5 a 10 minutos para que haja uma descarga energética suficiente no nosso centro. E após isso, fechar, como eu disse, as pétalas do chakra do frontal e após isso ir dormir. A gente explica melhor isto no curso, detalhadamente, mas basicamente é isso. É muito incrível o que os cristais fazem e é desconhecido da grande maioria da população o quanto eles podem nos ajudar. Eles nos ajudam em tudo. Toda a tecnologia é cristais. Você está vendo a gente numa tela de cristal. Não existe tecnologia sem cristal. Enfim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço e até mais!